Uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra, data que lembra Zumbi dos Palmares, que inspira até hoje a luta dos movimentos sociais pela igualdade racial, além de ser uma homenagem à cultura do povo de origem africana. Trajetória de séculos de resistência contra o preconceito, a exploração e a opressão. Uma caminhada que tem na voz e na arte importantes instrumentos de força e de valorização do seu papel na sociedade. E esse é o tema desta terça-feira do Aparecida Debate. Os nossos convidados aqui em nossos estúdios, o mestre Jefinho Tamandaré. Ele é fundador e presidente da Associação Cultural Quilombolas do Tamandaré. Também é cantor de jongo e autor de centenas de pontos de jongo. O mais conhecido é o Jongueiro Velho, que foi mostrado, inclusive, em um documentário na TV sobre os jongueiros da Tamandaré. Boa noite, mestre. Bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com você e discutindo esse tema tão importante. E estar aqui com pessoas que é da causa, é do movimento. Então, estou muito feliz. Obrigado pelo convite. A alegria é toda nossa de ter o senhor aqui. Também conosco pela internet está aparecendo aqui o Renato Félix, saxofonista, compositor e arranjador. Possui fortes raízes na música popular brasileira. Suas composições estão reunidas em um álbum autoral intitulado Congo Square, com a formação de quarteto. Félix, muito obrigado, boa noite para você, bem-vindo também aqui ao Aparecida Debate, nessa data muito especial para a gente poder discutir sobre essa consciência negra. Boa noite, queridos, boa noite, mestre Jefinho, boa noite, Eduardo. É um prazer poder participar desse programa, agradeço demais o convite e estamos aí. Vamos lá então para a gente poder conversar bastante hoje, mas antes de começar o nosso bate-papo, eu convido você aí de casa a conhecer o jongo, uma dança de origem africana, expressão da cultura afro-brasileira. A Rafaela Lourenço mostra pra gente. E se é para falar de dança e música africana, não podemos deixar de fora o jongo. Fomos até Piquete, no interior paulista, conhecer um pouco desta linda manifestação da cultura popular e sentir a batida do tambor. Quer jongar, jongo com eu. Eu gosto de falar muito assim. Jongo é uma dança rural de origem africana que nasce aqui, no Vale do Paraíba. Que muita gente acha que, bom, os africanos praticavam, mas ela foi criada aqui por causa da necessidade, que foi da escravidão, a ocupação do Vale do Paraíba. Quando o negro chega aqui no Vale do Paraíba para a plantação do café e deixar os barões do café do Vale do Paraíba mais ricos, então aconteceram muitas atrocidades. E esse povo, para poder aguentar isso, criou o jongo. O jongo é uma ferramenta que o negro que estava aqui no Vale do Paraíba criou para poder suportar a dor. Com o jongo, os escravizados trocavam recados pelo som dos tambores e apoiavam uns aos outros. Eu brinco, eu chamo que era o hip hop da senzala, entendeu? Tinha lamento, tinha riso, mas tinha a comunicação. E num dos dialetos, e existe uma palavra parecida com jongo, chamava de zongo, que quer dizer flecha que sai da boca. Então, aquele recado certeiro, entendeu? Mensagens fortes. Lá em casa tem um boi com uma ferida no pé. Todo mundo quer a carne. A ferida... Em novembro de 2005, o jongo foi registrado no livro das Formas de Expressão, como Patrimônio Cultural Brasileiro, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São três pilares: o movimento da dança, a música cantada, como o canto de entrada, louvor, desafio, encerramento e o som dos tambores.
Apesar dos reconhecimentos, o preconceito e a intolerância religiosa ainda existem, apesar de não ter ligação alguma com religião. Existe uma confusão imensa que as pessoas acham que a gente é de religião. E jongo não é religião. Eu fico batendo essa tecla o tempo todo. Jongo não é religião. Então, por exemplo, nós que dançamos jongo, que somos católicos, a gente canta para Nossa Senhora Aparecida, para Santo Antônio. Glorioso, aqui na minha casa, por exemplo, que o padroeiro é Santo Antônio, a gente canta glorioso Santo Antônio, vamos todos festejar. Hoje aqui chegamos, nos seus pés beijar. Nos seus pés está Nossa Senhora das Dores, cercada de anjo, corada de flor. Então, a gente canta para os santos da casa. Meu chapéu parou no ar, chamei por Nossa Senhora, gente. Meu chapéu tornou voltar. Mas o jongo também é peça fundamental para descobertas. Hélida é esposa de Gil. Ela canta e dança em família, no grupo de jongo de Piquete, que tem cerca de 200 anos de tradição. E foi na dança que ela se descobriu como mulher negra. E eu simplesmente alisava o cabelo e tal, não, que você não posso alisar, né? Porque nós mulheres somos livres, né? Podemos alisar tudo. Mas aí eu tinha muito essa coisa do meu cabelo era ruim, porque minha mãe, nossa, esse cabelo seu ruim, duro, aquela coisa e tal, que desde a infância. E quando eu conheci o jongo, fui fazer a minha primeira dança, que eu fiquei morrendo de vergonha, foi em Valença, num encontro de jongueiro nacional em Valença. Que foi a primeira vez que eu fui para dançar com o pessoal, viajei. E aí eu me descobri, eu falei, gente, como que eu deixei morrer isso, essa raiz, essa identidade que já carrega com a gente, né, uma vida toda. Aí conversando com a minha avó, com 93 anos, minha avó faleceu com 93 anos, por parte de pai, e aí ela falou, eu já estava namorando com o mestre Gil, tudo, aí ela falou, nossa, o jongo, eu morei na Vila Eleutério, meu pai cantava, a gente lembra do jongo, cheguei a dançar jongo. Eu falei, vó, por que vocês nunca falaram isso? Por que a gente nunca, né, ficou sabendo dessa identidade? O burro foi na escola para aprender o ABC. E você acha que eu não tive um pequeno momento de jongueira? Claro que tive. Coloquei a saia de iniciante e caí na dança. E o burro não sabe ler, não sabe ler, não sabe ler. O burro não sabe ler, não sabe ler, não sabe ler. O burro não sabe ler. Pediu uma avaliação, inclusive, do mestre, a nossa repórter, se saiu bem ali, né? Os primeiros passos no jongo, até que ela foi bem, né? Não, foi muito bacana, que a dança não é tão difícil, a dança é simples. Então, todo mundo que chega e vê aquela dança, quer participar, não adianta, ele já está no sangue do sudestino, porque o jongo, ele é só do sudeste, né? Ele é da região sudeste. Então, a pessoa que é daqui, nasceu aqui, tem parente que é jongueiro, alguém atrás lá na família já dançou jongo. Então isso chama muito o povo e ela foi muito bem. E tem outra coisa, o mestre estava falando aqui para mim, ó, enquanto rodava aí a nossa matéria com a Rafaela Lourenço, que o jongo é a origem do que a gente escuta hoje, o samba, hip hop, quer dizer, começou lá com o jongo, é isso? O jongo, ele é o pai de todos, porque não tinha som no Sudeste, não tinha som, que a gente, isso aqui, era só uma plantação. O Sudeste era café, cana, né, e mandioca. E os ouros ali as lavas de Minas. Então, isso é aquele silêncio total. Então, os escravos começaram a fazer o jongo. E daí surgiu, depois que esse jongo pegou fogo, todas as fazendas faziam, todas as senzalas tinham o seu jongueiro. Quando houve a libertação, né, aí foi cada um por um lado, sair das fazendas, o jongo ganhou a cidade. Aí chegando na cidade, ele contou com os outros instrumentos, porque nas fazendas era assim, os tambores apenas. Né? Então chegou lá e contou com outros instrumentos. Aí começou a virar o carnaval. E contou com o pessoal da flauta, o pessoal do piano, o pessoal da viola, do violão. Foi juntando tudo. E isso virou uma escola de samba. Então, assim, tudo começou com os tambores. Lá na Cesar não tinha barulho no Sudeste. O Sudeste era um silêncio. Então o jongo deu início a tudo. Interessante, né, Félix? Porque a gente viu ali o Gilberto falando sobre o jongo, como nasceu, que era uma expressão de dor e, ao mesmo tempo, uma expressão de resistência dos escravos, né? E ela vem sendo agora trazida até hoje para revelar justamente, né, essa questão da expressão
o que o movimento sente e essa luta pela igualdade racial, né? Sim, justamente. A grande resistência que eu posso assim dizer, né, da parte dos escravos foi justamente a arte. A arte que nós temos mais contato é a música, né? Que nós temos mais facilidade também de produzirmos, né? No caso, é a música. E a música ela tem um poder influenciador gigante. E os ritmos africanos, as melodias, a dança, é muito contagiante, sabe? É uma coisa assim que as pessoas que estão observando, elas sentem vontade de fazer parte, como aconteceu ali na reportagem, como nós vimos, a própria repórter que foi também dançar um pouquinho, né, participar dali daquela celebração tão linda ali que aconteceu ali em Piquete. E, inclusive, explorar um pouquinho mais com o mestre Jefinho, que está aqui em nossos estúdios, ponto é cada música do jongo, é isso? Exatamente. Para o povo de casa poder entender também, é uma forma de conscientização também. Exatamente. O ponto, ele é um recorte da nossa história. Quando um cara quer fazer uma música, o jongueiro, ele tirava um ponto da vida dele. Aquele momento, uma lembrança dele. Então, todas as músicas de jongo, elas são chamadas de pontos. A gente não faz, eu vou cantar um jongo, não vou cantar um ponto de jongo. Porque é uma música que ela é tirada da realidade do jongueiro. Interessante também Sim. que o Gil falou, né, Félix? Não tem nada Sim. a ver com religião. É Não. importante ressaltar isso para que as pessoas não misturem uma coisa com a outra, né? Justamente, não tem nada a ver com religião, né? Eu posso fazer aqui um pequeno adendo, né, do mestre Jefinho, que ele comentou agora, né, que a pessoa pega um ponto, né, mestre? É isso mesmo, né? Sim. É interessante que a minha praia, né, na verdade, né, a minha vertente é música instrumental, né? Gosto muito da música instrumental. Gravei um disco agora recentemente, né, chamado Congo Square. É uma homenagem à Praça Congo, lá de Nova Orleans, que tem também a ver com resistência com relação a tudo que os escravos passaram lá naquela cidade. E quando o senhor estava comentando, eu lembrei aqui do blues, que também é muito próximo ao que o senhor falou. O blues, na verdade, ele também pega ali um pequeno ponto na vida de uma pessoa e vira a letra da música. É interessante como que a arte ela é universal, né? Ela pode estar acontecendo aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, quanto na Europa, mas é interessante que essa arte africana, né, a arte do povo africano, ela tem esses pontos em comum. Acho muito lindo isso aí. A gente viu ali na reportagem da Rafaela Lourenço, com esse grupo lá de Piquete, que fica aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, além do ponto de jongo, também a dança, né? A dança. A arte e a música são usados para demonstrar essa força desse povo que luta há tanto tempo? Então, achei bacana o Renato falando ali agora que, assim, o ponto é parecido, né? O ponto é parecido com o blues. Assim, não é que o ponto é parecido com o blues. Nós viemos do mesmo lugar. É o mesmo povo. Então, ele vai fazer igual lá, eu vou fazer igual aqui. Isso. Então, quem foi para a Europa vai fazer igual na Europa. Então, assim, essa aí não é questão de ser do universo, é do negro. Esse é nosso. Da gente contar a nossa história, porque é uma necessidade. A resistência é o ato de você falar pela necessidade. Então, assim, a gente tem necessidade de contar a nossa história. Eu tenho essa necessidade. O cara que vai compor um blues tem. O cara que vai cantar um samba tem essa necessidade. Então, muita gente vê o jongo como uma festa. Então, eu também vejo como uma festa. Né? Porque realmente o é. Tem música, tem toque de tambor, tem pessoas se encontrando, tem comida. Então, ela é uma festa. Não deixa de ser uma festa. Mas a ideia central do início de tudo desse aqui, do jongo, no Brasil, isso não está escrito em livro nenhum, porque, assim, não deixaram que isso fosse escrito. A nossa história do povo negro, ela é sempre via oral. É o avô que conta para um, vai passando até chegar na gente. Então, assim, como a gente não tem isso escrito, a gente vai levando isso na cabeça, vai explicando isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o jongo, ele é um movimento social. Ele, aqui no Brasil, ele é um movimento, é o primeiro movimento social do Sudeste. Porque foi quando o Ju estava falando agora ali, que os escravos quiseram cantar o lamento dele. Então, esse é um ponto. Eles sentiram dor, eles sofreram.
eles perderam a casa deles, perderam a terra deles, então já começa por aí. Desculpe interromper o senhor, mas até uma forma de se comunicar, né? A gente Exatamente. viu o Gilberto falando. O mestre, o Félix, para quem está em casa aí, vocês já estão percebendo, trouxe o tambor aqui para gente. Vá preparando que a gente vai sair para o intervalo com um ponto de jongo. Mas antes disso, rapidinho, Félix, eu queria perguntar para você exatamente essa questão da força que os negros expressam pela música e pela arte. Isso é de séculos e séculos e a gente vê isso. Tem essa conquista, né? Tem conquistado, sim, o seu espaço com isso, né? Sim, com toda certeza. Hoje nós vemos a influência, Eduardo, vemos a influência do povo africano no mundo inteiro. Nós vemos a influência, tanto como eu comentei, nos Estados Unidos, através, né, do blues, do jazz, e aqui no Brasil, no samba, na Europa também. Nós vemos a influência deles no Nordeste, através do maracatu, através de vários ritmos, né? E perdura-se até hoje por ser uma cultura muito rica. O negro em si, ele conquistou o espaço, não apenas aqui no Brasil, mas, volto a dizer, no mundo todo, e com certeza irá continuar conquistando muitos e muitos mais espaços, né? Porque o negro ele não faz nada, digamos assim, para querer se aparecer, eu posso assim dizer, mas ele faz de coração, ele faz com a simplicidade. Ele, né, o Jongo, né, o mestre Jefinho já pode assim confirmar, as pessoas ali naquela simplicidade daquela reunião fazem a reunião de coração, cantam, dançam, trazendo todo esse sentimento de dentro do coração, transmitindo a beleza da cultura africana. E é isso que dá essa diferença gigante e é o que tem conquistado não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. É isso aí, a gente vai para o intervalo, tambor na mão, vamos lá. Mestre Jefinho Tamandaré está aqui com a gente vai fazer um rápido intervalo, olha só, o papo está muito bom e você em casa tem muito o que aprender, principalmente se conscientizar sobre esse movimento que luta há séculos por igualdade racial. O Dia da Consciência Negra, o som da resistência, a gente volta já. O Saravá Jongueiro velho que veio pra ensinar e Deus dê a proteção pra jongueiro novo, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar. E Deus dê a proteção pra jongueiro novo, pro jongo não se acabar. Alaê, lailê, alaê, lailê, alaê, lailê, lalaia, elalaê, lailê. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre a consciência negra e o som da resistência. Participam do programa com a gente aqui em nossos estúdios o mestre Jefinho Tamandaré, fundador e presidente da Associação Cultural Quilombolas do Tamandaré, também é cantor de jongo e autor de centenas de pontos de jongo. Pela internet, o Renato Félix, saxofonista, compositor e arranjador, possui fortes raízes na música popular brasileira. Estava no intervalo aqui, o mestre me contou, eu queria partilhar com vocês, porque a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essa cultura do povo de origem africana e a luta que eles mantêm até hoje para ter os seus direitos reconhecidos e principalmente a igualdade racial. Ele tocou na saída do intervalo um ponto de jongo e ele disse o seguinte: o jongo se utiliza muito de metáforas e isso começou lá com a criação desse estilo, desse gênero musical, digamos assim, que deu origem a outros gêneros. Explica isso pra gente, mestre. Quer dizer, era pro branco não entender o que os negros estavam se comunicando, é isso? É, aí que tá a resistência do negócio, né? Por que eu tô sentado aqui hoje? Porque eu tô aqui dando uma entrevista para uma televisão, num programa que tá passando numa TV que é religiosa, e eu tô falando de negro, porque hoje já se sabe que isso aqui não é religião. Isso aqui é uma festa. A gente chama as pessoas para participarem de uma dança, de um toque de tambor, vai comer uma comida. Então, hoje tem-se essa certeza. Não é uma religião, ela não é uma religião, realmente é uma festa. Mas lá no comecinho, antes da abolição, né, eles precisavam conversar. E tudo começou porque os negros precisavam conversar. Porque tinha duas qualidades de negro nas fazendas. Tinha o negro que ia para o mato
né, trabalhar no roçado, tinha o Nego de Dentro. O Nego de Dentro, que lavava, passava, cozinhava, ele conhecia, ele ouvia as falas. Só que ele não se encontrava com o Nego de Fora da senzala. Aí no dia do jongo, dava para todo mundo ir. Aí o Nego de Dentro comentava, ó, o patrão vai viajar, ó, a esposa do patrão tá grávida. Tudo isso era conversado ali naquela roda de jongo, mas metaforicamente. Né, que é para o branco não entender. Que já pensou? Porque o branco não entendia nada, ele não né? entendia. Aí o branco ia na festa, vamos lá na festa do negro, do jongo e tal. Aí chegava e via o tambor cantando e tal. Então imagina você hoje em dia, se a gente fosse cantar esse tipo de letra assim, vamos fugir, baby, olhar desse lugar, baby, vamos fugir. Aí os caras querem fugir de onde? Né? Então, assim, a conversa tinha que ser na base da metáfora. Usava metáfora porque justamente para ter essa liberdade que já era tão restrita ou não existia, né? Liberdade. Pelo menos para se comunicar, né? Então, o jongo, ele assim, é muito cantado metaforicamente. E comunidade tradicional como a minha, lá no Tamandaré, que a gente nasceu nesse meio, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, vieram desses locais. Então, a gente aprendeu desse jeito. A gente faz muito o ponto com metáforas. A gente consegue fazer muito. Então, de repente, a gente está falando assim, está cantando sobre um galo, uma galinha, um passarinho, um boi, um cavalo, uma vaca, uma árvore, uma montanha. A gente faz um monte de metáforas. Né? E a pessoa está ali do lado e não sabe que eu estou falando dela. De repente, eu estou falando dela. E ela não entende, ela acha bonito, quer entrar porque realmente é bonita, é contagiante, chama a gente. Como você está dizendo, é uma festa, né? É uma festa. Ô, Félix, está aí a origem da resistência, né? Que vem até hoje, os dias de hoje, né? Com certeza, né? A música, ela é o idioma universal, né? A gente costuma dizer que se eu pegar uma partitura e for lá no outro lado do mundo, lá no Japão, e começar a tocar do lado do músico, ele vai puxar o instrumento dele e vai tocar também, né? É um idioma universal, né? Onde todos os continentes falam esse idioma, né? E ela também é utilizada, né, como forma de comunicação, né? Como acontecia com os escravos, como o mestre Jefinho acabou de comentar. Agora, de uma forma geral, vou aproveitar você, Félix, depois eu passo também a bola para o mestre Jefinho. Quais são os gêneros musicais? A gente está falando muito aqui do jongo, mas quais são os outros que marcaram ao longo desses séculos a luta dos negros em relação ao combate ao preconceito, à violência, à opressão? Quais são esses gêneros? Olha, Eduardo, são inúmeros que eu creio que não dá para serem catalogados, né? Eu vou pegar assim universalmente, né? Nós temos aqui no Brasil, nós temos o nosso maravilhoso, glorioso samba, né? Que é um estilo que eu gosto muito. A bossa nova, que também é uma vertente. Lá no Nordeste temos o maracatu, temos o próprio jongo, né? Temos o próprio jongo, o axé, né? Se formos para fora do Brasil, nós temos também outros grandes estilos, outras grandes vertentes, que é o blues, o jazz, o funk também. Ou seja, se nós formos falar um pouquinho de cada um desses estilos, né, dessas vertentes, né, dos ritmos, tudo mais, cubana. É muito material. Sim, Cuba também tem uma colaboração, uma vertente musical maravilhosa. Tenho amigos cubanos. Até ontem eu estava comentando, né, sobre um amigo que ele mora em Miami hoje. E lá também a cultura musical, a arte também, é muito influenciada pelos africanos. E se nós formos falar um pouquinho de cada um desses estilos, Eduardo, o mestre Jefinho também, né, que está aí, nós vamos ter muito material. Vamos varar a noite aqui. Agora é importante... Vamos passar a noite. E tá gostoso, viu? É importante dizer também, ressaltar entre vocês dois, o Félix, o mestre Jefinho, que todos esses gêneros, a exemplo do jongo, nascem da necessidade dessa resistência. Exatamente para mostrar essa força que não vão aceitar a condição que colocaram, né? E é uma forma suave da gente contar a nossa história. Uma forma doce, uma forma de se chamar todo mundo. Se chama todo mundo para aquilo ali. Porque se eu estou cantando uma coisa aqui, chama a atenção do cara lá na frente. O cara, vou ver o que aquele rapaz está cantando. E eu estou fazendo a minha forma de resistir. Estou cantando, contando a minha história. Ou às vezes eu estou trocando uma ideia com um amigo que é jongueiro, né? E ele vem e se interessa por aquilo. Então, assim, a arte e a cultura, eu acredito que sejam as coisas mais importantes para a resistência. São elas, porque é o que chama a atenção. Porque não adianta a gente brigar. Você pode ser um Mike Tyson, o rei do boxe. Não adianta, uma hora você vai cair. Né? Agora a música fica pro resto da vida. É uma estátua que você faz, uma estátua de barro,
um jarro que você faz de barro, aquilo ali vai ser eternizado. Agora, o lutador não vai ficar só a história, a memória dele. Agora, a música vai ser cantada por gerações, gerações, gerações. Então, é importante você aí de casa entender a importância também do Aparecida Debate desta terça-feira, que a gente está celebrando o Dia da Consciência Negra, que inclusive foi ontem, 20 de novembro, o programa está indo hoje, 21, mas todo mês de novembro e todo ano também é dedicado a essa questão da consciência negra. O porquê da gente estar falando de música e de arte associando com a consciência negra? Porque é exatamente aqui que está a resistência, a fonte da resistência, a fonte dessa força que trouxe esse povo durante mais de 5 séculos, aqui no Brasil, pelo menos, para ter a sua liberdade conquistada finalmente, né? Então é importante você, Félix estava falando, samba, também o mestre Jefinho, hip hop, axé, que você dança, que você gosta, que você cai no embalo, vem dessa resistência. Agora, eu pergunto, e isso é muito sério agora, ainda tem preconceito em relação a esses gêneros musicais que tocam muito fundo o coração do movimento negro? Há muito, muito. Que tipo de preconceito? Assim, tem preconceito com o próprio negro. E eu sou casado com uma negra, né? O meu sogro, ele é negro, e para mim falar para ele que eu estava namorando com a filha dele, então eu não podia falar para ele que era da capoeira, eu não podia falar para ele que eu era do jongo, entendeu? Eu não podia falar para ele que eu era da Umbanda ou do Candomblé, de algum lado do espiritismo. Ele era negro. O próprio negro, ele não queria as coisas dele ali. Porque esse apagamento a gente sofre desde muito tempo. A minha avó, quando minha mãe casou com meu pai era assim, família portuguesa, loiro de olho azul. Aí minha avó ficou feliz, falou assim, pô, aqueles netos meus ali, daquela filha minha, não vai nascer tão negro, então eles não vão sofrer muito. Isso aí já é um apagamento que o povo negro vem sofrendo já desde de muito tempo. Concorda comigo, Renato? Vamos lá, o Félix. Justamente, mestre, é isso mesmo, infelizmente ainda acontece. Voltando para a parte musical, o que acontece muitas das vezes é falta da informação acerca do estilo. Vou falar um pouco como músico. Temos alguns músicos eruditos que têm preconceito com o samba, alguns sambistas que têm preconceito com a música erudita, alguns jazzistas que têm preconceito com o blues e assim por diante. Infelizmente, esse preconceito ainda existe, né? Por conta da questão da superioridade, que é uma das causadoras mater, né, da questão do preconceito. Eu me sentir superior ao outro e também a falta de informação. Muitas das vezes, nós não temos a informação necessária sobre determinado assunto, aí nós criamos aquele preconceito, né? E é o que acaba destruindo e o que acaba separando as pessoas também, né? Infelizmente. Infelizmente, né, a desinformação hoje é um mal que atinge toda a sociedade, não só falando da questão da consciência negra. Não é nem a desinformação, acredito mais que seja a falta de conhecimento. Sim. Porque a desinformação está aí para todo mundo ver. Agora, a gente não tem que se informar, achar que aquilo ali que aquela pessoa falou, aquela informação, ela é certa. A gente tem que ir atrás das pessoas que realmente... Apurar. Quer conhecer de jongo? Vou falar com o mestre Jefinho. Sim. Quer conhecer de Diego? Vou falar com o Renato. Porque assim, tem muita gente falando assim à vontade e infelizmente não tem o conhecimento de causa. E é onde acontece tudo isso, o preconceito. Porque não conhece. Se conhecesse, muita gente não ia no jongo porque achava que era a parte religiosa. E não é. E olha que eu estou aprendendo muito com vocês dois, viu? Eu creio que o pessoal de casa também esteja aprendendo muito hoje. Vai saber valorizar muito mais esses gêneros musicais. Agora, falando ainda do preconceito, para a gente acabar mesmo com isso, como enfrentar? Como combater esse preconceito musical? Começo com você. Ô Félix, eu estou chamando de Félix, é Renato, é Félix, mas pode ir no Félix, né? Isso, pode chamar de Félix, Renato Félix, fique à vontade. Tá ótimo. Fique tranquilo. Diga aí, como enfrentar, como combater esse preconceito? O mestre de Afins falou a palavra correta, né, para dar esse início nesse debate aqui com relação a essa questão, né, a questão da falta de conhecimento. Né, como nós vimos, né, infelizmente existe esse preconceito com relação ao jongo, com relação aos ritmos africanos, com relação a outros estilos musicais, por falta de conhecimento. E, na verdade, tudo isso acaba tirando a minha participação, a participação da pessoa e conhecer a beleza que tem
essas demais artes, né? Como fazer para que acabe esse preconceito, né? É buscar conhecer. Um convite que eu faço aos nossos telespectadores: bate um papo com o mestre Jefinho, faz uma visita lá no jongo de Piquete, no jongo aqui de Guaratinguetá, comece a conversar com as pessoas, né, que fazem parte do trabalho, conheçam a beleza do trabalho, não apenas do jongo, mas vou abrir aqui agora também para o samba, vou abrir aqui agora para o jazz, para o blues, para outras vertentes musicais. Se interessar e procurar ver a beleza que existe nestes trabalhos. Aí sim, a pessoa ela vai começar... Eu estou dizendo isso porque isso aconteceu comigo. E nós vamos começar a desvendar toda a beleza, toda a maravilha que é, não apenas do trabalho que eles fazem, mas também vamos começar a imaginar toda a cultura africana que veio anterior a tudo isso que está acontecendo hoje. A grande chave é essa. É ocupar esses espaços, né, mestre Jefinho? Sim. Porque, como a gente disse desde o começo aqui do Aparecida Debate, esses gêneros musicais, eles envolvem a gente. Todo mundo gosta. Quem que não gosta de uma roda de samba, de um axé, de um hip hop, do jongo mesmo? Eu, em particular, estou conhecendo pela primeira vez, mas estou aqui embalado. É que eu não vou arriscar que nem a Rafaela, mas dá vontade de levantar dessa cadeira, desse sofá aqui e partir para a dança do jongo. Mas realmente é ocupar esses espaços, levar esse conhecimento. Como fazer isso, mestre? Como fazer? A gente está fazendo isso. O negro parou de brigar, o negro parou de lutar, o negro parou de bater de frente. E agora está sendo o contrário, o branco ataca o negro, né? Porque, infelizmente, sobrou para a gente os morros, né? A gente foi para as favelas. Então, você vê quando o poder público entra na favela, ele entra para derrubar o negro, né? Ele não vai num condomínio de branco para derrubar o branco, ele não vai. Mas ele entra na favela, entra derrubando o negro. E sempre foi assim. E o negro batia de frente. Hoje a gente não quer mais isso. A gente não quer mais bater de frente. Vai morrer muita gente ainda, infelizmente. Esse país é assim, a violência urbana é assim, infelizmente. Né? Mas a luta da gente agora para que isso não aconteça mais é com isso aqui. As nossas armas agora são nossos tambores, a nossa história. E esse programa aqui, maravilhoso, achei sensacional. Quando me convidaram, eu aceitei na hora, de pronto. Que bom. Pensei que fosse naquele dia, vamos lá agora. Não, não é hoje não, assim, é daqui um dia. Então vamos lá, tudo bem. Então, assim, são programas como esse, né? São pessoas que vão na minha comunidade buscar o conhecimento, entender, saber quem é mestre Jefinho. São pessoas que sentam para conversar, assim, que não fiquem tirando, assim, imaginando o que seja aquilo. Não imaginem, vão lá no lugar, porque a gente está fazendo isso. Nós estamos levando isso. Eu estou indo para a Federal de Juiz de Fora, vou passar 5 dias na Federal de Juiz de Fora, e explicando para os alunos, já é o 5º ano que eu vou para lá. Eu estou indo, durante a semana, eu vou numa creche ensinar para garotos de 5 anos. É desde pequeno que começa? Desde pequeno, tem que ser. Porque eles ainda estão com o HD limpo, o HD dele está então verdade, eles não têm aquele preconceito, eles não têm isso. Então, o que vai mudar tudo isso é ensinamento. São as pessoas que conhecem e explicar para quem não conhece. Porque enquanto a gente ficar naquela de, meu pai falou que aquilo, meu avô falou que aquilo outro, não vai dar certo. Então, a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que ir para dentro das escolas, a gente tem que ir para dentro das associações de moradores de bairro, a gente tem que convidar todo mundo, porque o jongo ele é assim, o jongo não é do povo preto. Quando a gente faz uma festa de jongo, a gente convida todo mundo, a gente não pergunta se o cara votou em um político A ou político B, se ele torce para um time A, time B, não. A festa é para todos. Então é isso, é abrir espaço e levar o conhecimento para dentro das escolas. Conscientização que tem que começar desde pequeno, inclusive dentro de casa, é o que o Aparecida Debate está fazendo hoje, especialmente nesse mês de novembro, dedicado à consciência negra. A gente vai precisar ir para o intervalo no som do mestre Jefinho. Vamos lá, mestre? Então vamos fazer uma metáfora, vamos lá. Vai lá. Meu galo China brigou com meu galo índio, e nessa briga foi só pena que voou. Meu Deus do céu, mas que briga foi aquela? Eu enchi 2 panelas e nenhum dos galos ganhou. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê. Na volta a gente explica a metáfora. Meu galo China brigou com meu galo índio, e nessa briga foi só pena que voou. Meu Deus do céu, mas que briga foi aquela? Eu enchi 2 panelas e nenhum dos galos ganhou.
Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a consciência negra e o som da resistência. Participam do programa com a gente aqui nos estúdios, você está acompanhando o mestre Jefinho Tamandaré, fundador e presidente da Associação Cultural Quilombolas do Tamandaré. Também é cantor de jongo e autor de centenas de pontos de jongo. Pela internet, o Renato Félix, saxofonista, compositor e arranjador, possui fortes raízes na música popular brasileira. Mestre Jefinho saiu para o intervalo e voltou com o mesmo ponto. E ele disse que é o seguinte, é uma metáfora, que ele estava explicando no segundo bloco para a gente. Então agora tem que explicar o que significa, Jefinho. Então esse é o um dizer e o dois entender. Por que a gente está aqui hoje? Né? A gente canta nas metáforas porque a pessoa que não é jongueiro não entenda. Então foi assim que a gente chegou aqui. E esse ponto que eu cantei para vocês aqui agora, quer dizer que era uma briga, era uma luta de duas pessoas. É o galo China brigando com o galo índio. Eu não vou falar tem um cara brigando com o outro, não. Então eu canto. Meu galo China brigou com o meu galo índio. Nessa briga foi só pena que voou. Que a briga era boa, foi uma briga forte. Meu Deus do céu, mas que briga foi aquela? Eu enchi 2 panelas e nenhum dos galos ganhou. Então para que as pessoas entendam que não vale a pena brigar. Não tem por que brigar. Olha lá os galos de briga. Brigam, onde é que eles acabam? Na panela. Então a briga em si, o ato físico, então nunca deu muito certo. Então é melhor a gente usar a mente, é melhor a gente usar a música, usar a arte, que chama muito mais atenção e não vão brigar, não. Então o ponto quer dizer isso. Não briguem. Não lutem, vocês dois estão fortes, beleza. Mas não morram, não vão para a panela. Use mais o cérebro, que é melhor que usar a força. Você também, Félix, o gênero é outro, mas a origem é a mesma, né, dessa luta de resistência do movimento negro. Você utiliza também para compor essas metáforas? Como é que você se inspira? Já a minha vertente, Eduardo, é música instrumental, né? Sim. Mas é praticamente o mesmo princípio. Nós também imaginamos letras, né? Fazemos ali algumas ligações, algumas rimas, porém utilizando-se dos sons, né? Que nós fazemos nas composições, né? No processo composicional. Mas é interessante, né? O mestre Jefinho comentou, teve algumas composições que eu fiz, Eduardo, que eu comecei imaginando uma letra mesmo, né? Um amigo meu há pouco tempo faleceu e eu lembro que veio uma melodia com uma letra, e a letra dizia assim: para você, meu irmão, de todo o coração. Mas aí, como não era uma música cantada, eu coloquei apenas a melodia dela, mas interessante que a letra ela é muito forte. E a música cantada, né, com que tem uma letra, como o mestre Jefinho acabou aí cantando para nós ouvirmos, ela tem um poder extraordinário, uma comunicação fenomenal. Tem uma frase de uma grande cantora que diz assim: talvez se eu falar você não compreenda, mas deixa eu cantar, que aí sim você vai entender. Ou seja, a própria música, ela se encarrega de explicar bem aquilo que a pessoa precisa saber. A gente não combinou, eu vou dar uma improvisada aqui, porque a Aparecida Debate também é isso, mas se você tiver um instrumento na mão aí, fique à vontade, viu? Como o mestre Jefinho trouxe o seu tambor aqui para o estúdio da Aparecida Debate. Agora, Félix, depois de séculos de luta, esse som da resistência, você acha que ultrapassou todas as fronteiras? Chegou já onde deveria chegar? Sim, chegou. Chegou nos 4 cantos do mundo. Esse som da resistência, ele vem ecoando pelos 4 cantos há muito tempo, e a resistência tem acontecido e ainda está acontecendo, como nós estamos vendo. Mas veja o quanto que essa resistência alcançou, né, de benefício, né, a questão da liberdade, a questão, né, da igualdade. Olha, se nós formos olhar a história, o quanto que essa resistência já alcançou, né, no terreno. E é maravilhoso de ver toda essa história. Eu leio vários livros, né, como eu sempre digo, eu sou um leitor voraz, gosto muito de ler. E li muitos também sobre a questão da cultura africana e também sobre essa questão da resistência do povo africano. E não tem dúvida, Eduardo, não tem, o mestre Jefinho aqui é testemunha, não tem dúvida do quanto que essa resistência já alcançou 4 cantos do mundo.
E hoje nós vemos, né, a questão da igualdade, vemos a questão, né, dos benefícios, vemos a questão que o povo africano alcançou através da música, da arte, da dança. Eu costumo dizer que a dança é irmã da música, né? É irmã da música. E olha a maravilha que é, o quanto que já foi alcançado. E tenho certeza que estará alcançando muito mais, muitos corações ainda que estão endurecidos, ainda serão quebrados através dessa resistência aí. Já estão sendo quebrados, viu? Inclusive Sim. com esse ato de resistência que a gente está tendo hoje aqui no Aparecida Debate. Concorda, mestre? Veja bem onde a gente chegou. Ele está falando agora ali, eu fico imaginando onde a gente chegou. Hoje eu estou na televisão. Hoje eu estou numa televisão. Hoje a gente está em livros. Sim. Hoje a gente está em reportagens jornalísticas. Que outro dia um jornal grande do estado de São Paulo esteve lá na minha comunidade conversando com a gente e abriu, a gente foi capa de jornal do domingo. E a gente está dentro das escolas. Estou falando que eu estou indo para a Federal de Juiz de Fora agora, daqui uns dias. Eu vou para uma creche. Então, assim, a gente está conseguindo ir longe. A gente está usando, graças a Deus, só a arte, né, Mé? Só a arte e a cultura só para ir. Porque enquanto a gente estava usando força, a gente estava perdendo. Agora o Félix deu o gancho aqui, eu vou aproveitar e perguntar para você também. O Félix também, se quiser acrescentar, fica à vontade, tá? Aqui é um programa que vocês têm total liberdade para falar, para se expressar. Falou da dança, a gente está falando muito da música, mas uma está aliada à outra, né? Sim. Afinal, a dança é a expressão, é o embalo que você ouve, né? Sim. É que a minha avó costumava dizer para mim, quem que não dança, segura a criança. Então ninguém quer segurar a criança. Ninguém quer segurar a criança, todo mundo quer dançar, né? Então o cara já aproveitava, né? Tava lá, já está tendo um som, então vamos dançar. E a dança, ela é necessária, porque tem a expressão da fala, né? Tem a expressão do toque, também tem a expressão corporal. Que a dança nada mais é que isso, você se expressar como o seu corpo sente com aquilo ali. Então a dança sempre foi necessária, sempre houve a dança. A dança acompanhou o som. Cada vez que acontece um som, algum músculo do corpo da pessoa tem que se mover. A gente via isso nos navios, né? Que os caras iam remando ao som dos tambores, o tambor ia batendo. Aí o cara ia mexendo o músculo e ia remando. Então, quando queria que remasse mais rápido, ele... o navio mais rápido. Aí o cara... Então, tudo vira um movimento, tudo vira uma expressão corporal. Então, todo som... É necessário que tenha uma dança, que seja um casal, que seja uma pessoa dançando sozinho, que seja só uma mulher, um homem, assim, mas vai ter que o complemento, a dança é o complemento do som, precisa ter. Agora, o pessoal que está em casa, às vezes pode dar desculpa, né, o Jefinho e Félix, eu não sei dançar. É tão fácil, né? Ninguém sabe dançar. É tão fácil, é só sentir sabe a música e manifestar isso pela expressão corporal. Não é tão difícil assim, né, Félix? Não é difícil, não é difícil. E eu posso até dizer, né, que o jongo é uma dança maravilhosa. Não tem, assim, comentários, né, contrários com relação a isso aí. E não precisa saber dançar, né? O mestre Jefinho mesmo já mostrou, né? Não precisa, já falou, não precisa saber dançar. É só começar a colocar a emoção em ação, que aí você começa a se movimentar. Quando você menos espera, você já está embalado no ritmo. Isso aí é certeza. Pois é, com esse aperitivo que o mestre Jefinho está dando aqui, eu já fiquei com vontade mesmo de levantar. Mas deixa para o final. Deixa para o final, tá, mestre? A gente não sabe, amigo. A gente não sabia andar. A gente nasce com o olho fechado. Sim. Alguém fica ali falando para você, abre o olho. São descobertas que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Falar, eu não sei dançar. Lógico que não sabe, gente. Ninguém sabe. Vai aprender. Se permita, né? Exatamente. Se permita, né? Agora, uma pergunta muito séria, a gente vai caminhando porque o programa hoje, ele voou, né? Quando o papo é bom, a conversa é boa, o tempo faz assim, né? Agora, é uma pergunta muito séria para tudo isso que a gente está discutindo desde o início do programa de hoje. Mestre Jefinho e Félix, o que tem sido feito por esses movimentos para manter viva essa cultura, ainda forte, entre as novas gerações? Então, rapaz, o jongo, né, assim, como ele é muito antigo, ele não é tão conhecido, então agora que estamos conseguindo uma ajuda governamental, depois que o IFAM reconheceu a gente como bem imaterial, né, em 2005, a gente consegue assim, ajudas através de universidade, faculdade, escolas, algumas empresas
resolveram investir em cultura, chamam a gente para participar daquilo. Eles investem no samba, investem num blues, investem num jazz, mas eles chamam o jongo para participar daquilo. Então, assim, o jongo, devido a ele ser lá de trás, muito antigo e tal, é mais complicado para você conseguir uma ajuda e tal. Você tem que começar a botar cara agora nas televisões, nos programas, nos jornais. Então, o que a gente está fazendo é isso, colocando a nossa cara, contando a nossa história, para todos que estão nos vendo e para quem não pôde vir aqui. A gente vai lá, como eu disse, que eu vou na faculdade, que eu vou em creche. Então, o que a gente está fazendo é isso, dentro das nossas casas, os nossos filhos todos tocam, todos cantam. Lá no Tamandaré, as crianças aprendem a compor com metáfora. A gente vê criança pequena lá de 8, 9 anos. Eu tenho um neto fez 5 anos, outro dia e ele já canta o jongo. Ele canta porque ele nasceu, a mãe dele participava, né? A minha filha, ela via, ela estava junto comigo, ela engravidou dele e ele continuou indo para o jongo, então ele já foi ouvindo aquilo na barriga da mãe. Então, quando ele nasceu, ele já foi pegando o jeito. Então, assim, isso nunca vai acabar. E o modo da gente fazer esse negócio, perpetuar, é isso, é ensinar para os mais novos. Sim. É ensinar para os que realmente têm interesse, têm vontade. É que nem um instrumento musical, a pessoa vê o outro tocando, acha bonito, eu quero tocar também. Eu não sei como é que toca, mas aquele que está tocando sabe, então ele vai ensinar a pessoa. Então a ideia é essa, é um ensino, é passar para frente conhecimento, porque a gente não deve ser baú, ficar com as coisas que a gente sabe guardado. Sim. Não adianta, eu tenho que abrir essa tampa desse baú e mostrar o que eu tenho para todo mundo, e é o que a gente está fazendo agora. É se fazer ouvir, né, Félix? É o som da resistência que tem que ecoar pelos 4 cantos, né? E é assim que a gente vai manter viva essa tradição, essa cultura ainda forte entre as novas gerações. É a sua opinião? Sim, com toda certeza. Esse é o caminho, Eduardo. Sim. O mestre comentou, né, a questão de nós, músicos, dançarinos, né, estarmos passando esse conhecimento que também foi transmitido a nós. Nós recebemos de alguém. Alguém nos ensinou, teve paciência para sentar do nosso lado, nos ensinar o beabá, o início. E hoje, como o mestre falou, do netinho dele, que 5 anos de idade, né, mestre? Isso mesmo, né? 5 anos. 5 anos de idade, que já faz ali as composições. Ou seja, ele está sendo fruto, né, de todo esse investimento. Agradecemos também a TV Aparecida por abrir esse espaço também para podermos falar dessa questão, né, da consciência negra, dessa resistência. Mas uma coisa que nós pedimos também à população e também aos nossos administradores, né? Que tragam, né, mais oportunidades para as pessoas mostrar a arte, principalmente a arte dos nossos ancestrais. Sim. Porque isso é importante, nós passarmos para frente, para as próximas gerações, né, o conhecimento do povo africano, né, que tanto contribuiu, né, para o nosso Brasil, para o mundo inteiro. Então, pedimos, né, que todos possam, né, buscar também esse conhecimento e também abrir as portas para que essa vertente, esse conhecimento possa continuar fluindo, né, no meio da nossa sociedade. Isso é muito importante. Concordo inteiramente com você. Como o mestre Jefinho já disse, o poder público precisa se movimentar para oferecer esse espaço de conhecimento, que é assim que a gente vai vencer definitivamente o preconceito e proporcionar essa tão sonhada igualdade racial. A gente está terminando o programa, eu já vou pedir para você se preparar aí para tocar para a gente poder encerrar com um jongo aqui no Aparecida Debate especial desta terça-feira. Mas antes, rapidinho, mas é rápido mesmo. Falou Tamandaré. Tamandaré em Guaratinguetá, cidade vizinha de Aparecida. Sim. As pessoas podem ir lá conhecer o jongo? O jongo, ele é na rua, ele é aberto, é uma que festa bacana. Aberta. Então pode ir, a gente faz comida para todas as pessoas que chegarem. Tá todo mundo convidado. É tudo certo já. As pessoas vão chegando, não pagam para entrar, não pagam para comer, não pagam para tocar. Tem dia? No Tamandaré são os 2 últimos finais de semana do mês de junho. Tá. Né, que é São João e São Pedro. Certo. Antigamente faziam Santo Antônio, mas como ele é o padroeiro de Guaratinguetá, então juntou as 2 festas. Atrapalhou um pouco o jongo. Então o pessoal prefere ir para o centro do que ir no Tamandaré. Então me deu meio uma cortada no Santo Antônio. Aí a gente faz só São João e São Pedro, que são os 2 últimos finais de semana do mês de junho. E eu faço um na noite do 6 de setembro, na virada, Jongo da Independência. Já estamos no 8º ano. E isso eu faço sozinho, sem nenhuma ajuda do poder público.
sem nenhuma ajuda, não me dão uma placa, não me dão uma lâmpada. Eu faço com os meus amigos, do boca a boca. Mas você já é vitorioso por isso, na viu? noite do 6, Jogo da Independência, 6 de setembro. E parabéns! Assim encerramos o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado ontem, 20 de novembro, data que lembra Zumbi dos Palmares, que inspira até hoje a luta dos movimentos sociais pela igualdade racial. Além de ser uma homenagem à cultura do povo de origem africana, trajetória de séculos de resistência contra o preconceito, a exploração e a opressão. Uma caminhada que tem na voz e na arte importantes instrumentos de força e valorização do seu papel na sociedade. Contamos com a participação aqui em nossos estúdios. Está aqui, mestre Jefinho Tamandaré, fundador e presidente da Associação Cultural Quilombolas do Tamandaré. Também é cantor de jongo e autor de centenas de pontos de jongo. Mais conhecido é o Jongueiro Velho, que foi mostrado, inclusive, em um documentário na TV sobre os jongueiros da Tamandaré, a quem eu agradeço. Muito obrigado pela presença. Vai tocar ainda, viu, no finalzinho aqui do Aparecida Debate. Pela internet, o Renato Félix, saxofonista, compositor e arranjador, possui fortes raízes da música popular brasileira. Suas composições estão reunidas em um álbum autoral intitulado Congo Square, com a formação de quarteto, a quem eu também agradeço. Muito obrigado, viu? O papo foi muito bom. Obrigado, eu acho que a gente conseguiu contribuir muito para essa data, o mês da consciência negra. E se você aí de casa quiser rever esse programa, até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate, que volta na próxima terça-feira. Até lá, e você fica agora com o mestre Jefinho Tamandaré. Até lá. Quem quer comprar, quem quer comprar, quem quer comprar o que eu trouxe para vender eu trouxe coisa bonitinha, malafu, cocadinha e azeite de dendê. Alaê, 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 alaê.